Por que a PEC é necessária? Por que ela é essencial? Hoje, o Brasil gasta, com proporção do PIB, muito mais o governo brasileiro do que os outros países emergentes, mas é muito mais. A gente gasta aí na casa dos 35%, os outros países entre 15% e 25%. Mais do que isso. Agora, recentemente, por um bom período de tempo, a arrecadação de imposto cresceu junto com esse gasto. Então o governo tinha imposto, tinha recursos para poder financiar esses gastos crescentes. Agora não tem mais, né? A arrecadação de imposto, de imposto no Brasil, ela meio que atingiu um valor elevado e pouca gente vai defender aí mais imposto para um país como o Brasil, que precisa crescer, precisa se desenvolver. Agora, como é que a gente lida com a questão de não dar mais para aumentar os impostos? A única maneira de fechar essa equação é não dar mais para ficar aumentando os gastos na velocidade que eles vinham crescendo. E a gente já está vendo as complicações que vêm desse desequilíbrio imposto-gasto nos últimos anos. O tal do déficit, né? O governo gastando mais do que arrecada de imposto. Quando você na tua casa gasta mais do que você ganha, você vai ter que fazer uma dívida, né? E a dívida vai crescendo. Aí no outro mês você não paga a dívida, ela cresce. Aí ela vai crescendo. Você não consegue ter recurso suficiente para zerar a sua dívida ou para ao menos diminuir a sua dívida, a sua situação vai ficando mais complicada, igual no governo. O governo não consegue gerar recursos de arrecadação suficiente para frear o crescimento da dívida. Nem estou dizendo nem para diminuir, não está conseguindo nem frear o crescimento da dívida. Então ela era 50% do PIB, passou para 60% do PIB, agora está chegando a 70% do PIB. A gente sabe que economias emergentes, economias tipo Brasil, China, Índia, ou os países da América Latina, por exemplo, não conseguem viver direito com um volume de dívida muito elevado. E no Brasil o caso ainda é pior, porque os juros que você paga sobre a dívida é muito alto. Então é crucial para o desenvolvimento econômico do país a gente pôr um fim nisso daí, a gente inverter a trajetória da dívida de crescimento para diminuição. A gente precisa diminuir essa dívida aí para, sei lá, não tem nenhum número mágico, mas alguma coisa na casa dos 40%, 30% do PIB seria um patamar aí que os economistas vão considerar razoável. Para fazer isso, a gente precisa gastar menos. O gasto não pode crescer na velocidade que vem crescendo. Ele não pode crescer acima do PIB, né, do produto interno bruto, de tudo que a gente produz. Ele precisa crescer menos. E aí a PEC, o que ela faz? Ela indexa o gasto à inflação. Não tem perda de poder real do gasto, hein? O gasto que vai lá para saúde ou para educação, esses aí, inclusive, a PEC estipula que para 2017, esses gastos vão ficar acima do limite mínimo constitucional. Gasto de saúde, por exemplo, tem sua dinâmica própria e ela vai ser preservada. O governo não está mexendo como evolui o gasto de saúde. A única coisa que ele está dizendo é o seguinte: tudo bem, vai gastar isso daí a mais todo ano com saúde, só que agora esse gasto vai entrar dentro desse cálculo aí do teto, então outros gastos vão precisar crescer menos para o gasto de saúde poder crescer o que está crescendo. E é bom que isso leve essa discussão de prioridade de gasto para o Congresso Nacional. Tá? Então é importante fazer a PEC, é absolutamente necessário. Com o tamanho da dívida do governo hoje, não estamos falando em termos de cortes, não, estamos falando só de, em vez de ficar dando a inflação e mais um pedacinho, né, de percentual para o gasto público crescer, a gente está dando só a inflação. Não tem perda de poder aquisitivo. Se a gente não fizer isso, a dívida vai subir e a gente vai terminar ou dando um calote ou em inflação elevada. Essas duas saídas aí a gente já fez no passado e não é bom. A economia que já está frágil vai ficar mais frágil ainda. Então é isso daí. Vamos apoiar a PEC porque ela é absolutamente essencial nesse momento. Um abração. Tem que economizar.